Esse é um dos feitiços secretos de Zatanna. Ele significa, obviamente, morte de trás para frente. Quando ela fala esse feitiço, ela está invocando a própria morte. E esse é um dos feitiços secretos que Zatanna utiliza em batalhas que realmente ali não tem como, entende? Ela vai ter que ultrapassar a sua moral. A Zatanna é aquela personagem que até hoje nem os próprios magos da DC Comics conseguem compreender a extensão de seus poderes. Isso porque a Maga Suprema é tão inteligente que ela não revela todo o seu arsenal. Existem vários feitiços específicos que Zatanna utiliza, feitiços secretos, que apesar das condições, ela já utilizou algumas vezes em batalha quando estava torando a situação. Aí vai alguns feitiços secretos da Zatanna que você provavelmente não conhece. Então bora aí, porque hoje vai ter muita bruxaria e dedo no... O primeiro é o feitiço Etrum, né, que ela fala de trás pra frente, que você invoca a própria morte. Diferente de um feitiço ofensivo, aqui você literalmente coloca o mago de frente com a morte. O problema desse feitiço é que, além de você ceifar a alma de outra pessoa, você interfere no livre-arbítrio de outra pessoa, você também paga o preço que é sua própria vida. É como se fosse um feitiço né? A Zatanna utilizou esse feitiço em Flashpoint, na verdade, quando ela lutou contra a Enchantress. Era a única maneira de parar, então ela invocou a morte, né? Ela usou esse feitiço. O problema é que, se tratando de Ucambion, que é uma criatura com duas almas, né, dois espíritos, acabou que Zatanna ceifou somente um aspecto da Enchantress. Até porque a June Moon, ela acredita que a Enchantress e a June, no caso ela, são pessoas diferentes. Então, a partir do momento que Zatanna utilizou esse feitiço contra a magia / Enchantress, ela ceifou a alma de Enchantress, enquanto a de June continua ali. Então, por isso que esse feitiço funcionou até certo ponto, mas acabou levando a vida da Zatanna. Outro feitiço interessante é o que eu chamo de feitiço de Maldeceno. Ela utilizou ele durante os Novos 52. Esse feitiço é um pouco mais complexo, porque aqui a Zatanna ela fez uma fusão entre uma teoria da psicanálise e da psicologia, que é a psique fetal, e a teoria de Maldeceno, que surgiu com a Guerra dos Buracos Negros, uma resposta à Guerra dos Buracos Negros. Em primeiro eu vou explicar sobre a psique fetal. Basicamente, bem resumido, porque eu li alguns artigos, então vou tentar ser o mais direto possível. Se quiserem, depois eu vou deixar no link aí, se vocês terem interesse nesse estudo. Ele basicamente tenta contextualizar quando que nos consideramos seres existentes, sabe? Quando que nós temos uma perspectiva de mundo e o mundo tem uma perspectiva sobre a gente. Essa teoria, na verdade, esse estudo, ele acredita que inicialmente temos a nossa relação de id e ego. Id é o nosso instinto primitivo, aquilo que herdamos dos nossos pais, dos nossos ascendentes. E o ego, né, como se diz, é o que está de nós mesmos. O ego, ele tenta projetar o id, porque ele não tem imagens, referências do mundo. Então ele vai projetar essas imagens 2D, que na verdade é do instinto primitivo. Até que essas imagens 2D vão evoluindo até chegar no 4D, que é quando nós saímos do útero, temos uma perspectiva do mundo e o mundo sobre a gente. Ponto. A teoria de Maldeceno, ela é uma resposta, como eu falei, à Guerra dos Buracos Negros, porque um lado falava que informação não podia ser destruída do nada e nem criada do nada, ela só podia ser armazenada. Ponto. E o outro lado acredita que não. Se essa informação, se esse objeto cai no buraco negro a partir da zona do horizonte de eventos, ela, por mais que o buraco negro ele se dissipe, né, porque com o estudo da entropia, da termodinâmica, eles veem que o buraco negro tem uma certa massa que vai se dissipando, até que, em teoria, esse objeto que foi consumido pelo buraco negro, pelo menos a informação dele, deveria retornar. Porém, um lado fala que não, que como retorna como calor, a informação foi perdida. O outro lado fala que isso não faz sentido, porque, novamente, informação não pode ser destruída. Então ficou esses dois lados brigando, até que surgiu essa terceira via, que fala que existe uma dimensão 2D, que é o que projeta o 3D.
e que nessa dimensão 2D é onde fica a informação do objeto. Então, quando ele é puxado pelo buraco negro, ele é escaneado nessa dimensão 2D. E se você tiver acesso a essa dimensão 2D, que é essa informação, você consegue projetar novamente esse objeto. Essa teoria foi muito além, a ponto de acreditar que o universo inteiro é um holograma e que nos confins dele tem uma espécie de força anuladora, mas que novamente, se a gente acessar o 2D, esse 3D que é o universo, mesmo ele sendo anulado, ele pode ser restaurado. E a DC Comics trabalha com essas dimensionalidades. Inclusive tem a dimensão 2D na DC Comics. A gente for considerar o mapa, né, das dimensionalidades, tanto é que tem a quarta dimensão, a quinta, a sexta, a sétima, etc. Então, obviamente, vai ter a 2D, como já foi apresentado. Enfim, juntando essas duas teorias, esses dois estudos, a Zatanna chegou em um ponto em que ela elaborou um feitiço que armazena a informação, armazena a mente da pessoa, e a partir disso ela consegue acessar essas informações que estão protegidas por esse feitiço nessa dimensão 2D, e assim ela traz a pessoa que foi anulada de volta à vida. Isso aí ela também já utilizou até mesmo em nível espiritual, quando o espírito do desafiador estava derretendo, né? Ele estava perdendo a sua essência. A Zatanna curou a mente dele, que novamente cai naquele 2D da psique fetal, que é esse 2D que projeta nós que somos o 4D. Então, se ela consegue restaurar o corpo a partir desse acesso ao 2D, então ela aplicou isso no universo. Quando o universo foi anulado por Prolaya, ela conseguiu acessar essas informações, ela armazenou as memórias, e as memórias dela, tá? E foram se desdobrando até chegar nas memórias do monstro do pântano, que automaticamente armazena o verde, e o verde armazena as memórias de Deus, né? Porque o verde tá ligado ao todo, e Deus é uma parte do todo. Então é como se o multiverso tivesse caído no instinto primitivo, porque Pralaya, que é a personificação do vazio, ela fala que ela é o inconsciente de Deus, ou seja, provavelmente ela é o instinto primitivo, o id, e o aspecto consciente é o ego, sabe? Só que como The Presence, né, o Deus aqui, vou falar, não é filho, não é descendente, né, não tem nenhum ascendente, então ele não tem o que projetar, sabe? Lembra que a gente projeta o nosso id, que são dos nossos ascendentes, nossos ancestrais? Deus não tem isso. Então acaba que o vazio é projetado, o nada. E se o multiverso é a projeção da mente de Deus, e Deus foi pro inconsciente, né, regrediu, foi pro seu estado fetal, todo o multiverso caiu na anulação. E aí Pralaya tomou o lugar, né, que é uma parte de Deus, tá deixando claro, Pralaya é o inconsciente de Deus. Caiu no inconsciente. Então o que a Zatanna fez? É como se ela ajudasse Deus a lembrar do multiverso, a lembrar da sua própria existência, a tomar uma perspectiva de mundo, e o mundo, quer dizer, do universo, e o universo tomar uma perspectiva dele. E assim ela restaurou não só o universo, como a si mesma, porque ela também foi apagada da existência, e os seus amigos. Ela também já usou essa habilidade outra vez, quando o Homem Invertido apagou ela da existência, quando ele estava supostamente manipulando as páginas dos quadrinhos, ele anulou ela. E novamente, como ela se apegou às memórias, ela mesma fala isso, que ela precisa se apegar a alguma memória importante, ela conseguiu projetar o seu corpo novamente. Mas como a Enfermeira Pesadelo fala, esse é um feitiço muito perigoso, porque você é perigoso. Outra habilidade que a Zatanna tem secreta e que eu só vi sendo usada uma vez, e não foi nem por ela, foi por um aspecto maligno dela, é as correntes de Cthulhu. Isso aí foi apresentado em World Finds. Essas correntes já foram mostradas em Monstro do Pântano, e ela é anuladora. Ela anula até mesmo poderes de magos, arquimagos, que são magos que vêm de outra dimensão. Tá? E quando eu falo isso, eu tô incluindo até mesmo os que vocês falam, né? A Toon Force, que é os doentes da quinta dimensão. Ela é tão poderosa que pode ser utilizada para anular essas criaturas arquimagos, até mesmo o Vingador Fantasma. Só que, novamente, a gente não viu a Zatanna utilizar com muita frequência. Até porque uma curiosidade é que a Zatanna ela consegue prever o futuro, mas ela não interfere muito, sabe? Justamente porque tem consequências.
Tá, e por último, essa é uma habilidade muito interessante, mas ela novamente utilizou só uma vez, talvez por questões morais ou porque pode chegar a matar a pessoa. É a agulha mística. Ela implanta essa agulha imperceptivelmente, até porque a Zatanna ela trabalha com prestidigitação, que é criar ilusões, não ilusões entrar na mente da pessoa e deixar confusa, mas em todos os aspectos, ela sempre tenta distrair o inimigo em batalha. Dentre essas distrações, ela implanta uma agulha no mago que faz com que cada vez mais que o mago utilize os seus poderes, mais essa agulha vai absorvendo. É semelhante àquela agulha da Nimue, que ela utilizou o osso de demônio para absorver os poderes da Zatanna, do Constantino, enfim. Durante a Zatanna utilizou isso quando o seu pai foi possuído por Arula. E ela utilizou essa agulha em um momento assim, desesperador, porque ou era isso, ou várias pessoas, uma cidade inteira seria condenada. Porque o pai dela, que estava possuído, estava usando condições de invocação, sabe? E a Zatanna até fica na dúvida, tipo, será que eu vou usar mesmo isso contra o meu próprio pai? Será que eu vou usar isso contra qualquer mago que eu estiver batalhando? E sim, ela utilizou essa agulha que absorve. Então, esses foram os feitiços, as habilidades proibidas, secretas que Zatanna poderia utilizar em batalha, mas, sei lá, por questões morais não utiliza, ou que já utilizou uma vez só e é isso, né, em momentos extremos. Então é isso, galera. Esse é o Discoven e bye!